A gente vai seguindo agora falando de coronavírus com um entrevistado. Um estudo que acaba de ser divulgado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, acaba de concluir que houve um caso de reinfecção pelo coronavírus em uma paciente brasileira durante um intervalo de apenas 50 dias. Sobre essa possibilidade, a gente recebe agora o médico que atua na linha de frente de combate ao coronavírus, Dr. Roberto Debski. Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, doutor. Bom dia, Adriano. Prazer estar participando. Prazer nosso. Doutor, como andam então os estudos com relação às possíveis reinfecções por coronavírus? Então, esse parece que é o primeiro caso aqui no Brasil que há uma expectativa que seja realmente uma reinfecção. Até então, a gente não tinha casos confirmados e uma suspeita que não seria possível, pelo menos na grande maioria dos casos, uma reinfecção em tão pouco tempo. Mas como é uma doença muito nova, como tantas informações ainda são contraditórias, vários trabalhos, pesquisas necessitam ser feitas, na maioria dos casos não foi realmente confirmada a reinfecção e nesse caso agora nós temos essa informação. Ainda novos estudos precisam ser feitos, se isso vai ser possível acontecer no maior número de casos. A gente sabe que existem tantos casos aqui no Brasil, 3 milhões de casos, e é a primeira confirmação de reinfecção, então parece que mesmo que for uma reinfecção não é algo tão comum assim, mas é muito preocupante, com certeza. Claro, claro. E, doutor, o caso dessa enfermeira de Ribeirão, o senhor traz para a gente de que seria o primeiro caso aqui no Brasil, não tivemos ainda outros registros e nem maior intervalo de tempo, o senhor chamava atenção justamente para esse curto período de tempo em que a técnica se infectou, testou positivo, depois se recuperou, testou negativo e, passado um tempo, voltou a testar positivo para a Covid-19. Então, esse parece que é o primeiro caso confirmado. Houve outras suspeitas, algumas descartadas, mas confirmada mesmo, esse é o primeiro caso. E a gente também precisa ver a questão dos exames. Então, existe uma série de fatores que necessitam ser pesados nesse momento para que a gente confirme realmente, olha, existe um risco de reinfecção, isso vai acontecer em X% das pessoas. Por enquanto, é algo que está sendo avaliado, estudado no Brasil e no mundo inteiro. Claro. Essa técnica de enfermagem também chama atenção a idade dela, né? Jovem, 24 anos, não era nem grupo de risco, né? E ela relata, doutor, que nessa segunda infecção os sintomas foram bem piores, que ela se sentiu durante todo o período da quarentena, bastante todos os sintomas. E isso também são algumas das informações que são anotadas para o estudo? Cada pessoa vai responder de uma certa maneira à infecção pelo Covid. Então, tem pessoas que são praticamente assintomáticas ou oligossintomáticas, têm muito poucos sintomas, até aquelas pessoas que são gravemente acometidas, que vão para uma UTI, que necessitam uma série de procedimentos. Então, a gente ainda não sabe que tipo de casos que pode haver a reinfecção, né? Isso ainda é muito desconhecido, isso vem saindo agora, esse tipo de pesquisa. A dúvida se a reinfecção poderia acontecer ou não, isso desde o começo a gente tem esse questionamento. Houve, como eu falei, várias suspeitas, mas nada confirmado. Agora parece que os primeiros casos aqui, assim, no Brasil, e outros casos fora, estão sendo confirmados, mas ainda é uma estatística muito pequena, ainda bem, né? O que sugere que provavelmente as pessoas infectadas terão algum tipo de imunidade por algum tempo. Não se sabe se 3 meses ou 6 meses, enfim. Porém, a gente, até o momento, o que nós sabemos é que existe um tempo em que nós temos uma imunidade para uma nova infecção pelo coronavírus. Certo, as descobertas ainda estão sendo feitas, né, doutor, com relação à doença. De qualquer forma, esse fator da reinfecção ainda é raro que aconteça. Mesmo assim, quem já teve deve conforme o possível, refazer os testes com frequência, continuar usando máscara, mantendo o distanciamento? Sim, isso é uma medida que nós orientamos. Refazer o teste vai depender da orientação do profissional assistente, do médico assistente dessa pessoa. Agora, que deve continuar cuidando da questão da higiene, da lavar as mãos, o álcool, o distanciamento, a máscara, isso com certeza as pessoas devem continuar cuidando para si, para os outros, mesmo que agora não há mais risco de infecção. Mas como foi dito, essa doença é muito nova,
e a gente vai descobrindo fatos novos a cada dia, com as pesquisas, com os trabalhos. É importante que a gente mantenha todos esses cuidados até que uma vacina possa ser disponibilizada e a gente possa ter realmente mais segurança. Claro. Agora, doutor, como funcionam aqueles exames que mostram que a pessoa desenvolveu imunidade ao vírus? Mesmo nesse caso, será que a pessoa também pode vir estar exposta a, mais uma vez, se infectar pela Covid-19? Então, existem os exames sorológicos que avaliam os anticorpos. Então, quando você tem alguns tipos de anticorpos, o IgM e o IgA, que são para a fase aguda. Quando eles dão positivo, significa que você está na vigência da infecção. E depois da infecção, quando você já adquire a imunidade, tem o IgG. Então, esse IgG mostra que já houve infecção e provavelmente você está imune, né? E ele fica como se fosse fica positivo aí por algum tempo, como se fosse uma cicatriz, entre aspas, ou seja, indicando que a pessoa já teve a doença, não está mais na fase aguda e agora supostamente está protegida. Mas, como eu falo, esses testes têm apresentado muitas vezes alguns problemas, então a gente precisa correlacionar o quadro clínico com a avaliação dos testes e com todas as informações novas que a gente possa ter para saber se essa pessoa está realmente imune, não está, há o risco da reinfecção, e a gente tem que ficar muito atento a todos esses dados, essas informações. Com certeza, perfeito. E doutor, como andam os estudos com relação às sequelas da doença? Existe a possibilidade de um paciente não se recuperar por completo, por exemplo, de uma complicação renal, pulmonar, cerebral até? Infelizmente, sim. Como eu disse, dependendo da gravidade da doença, existem pessoas que são acometidas por um quadro gravíssimo e podem ter sequelas pulmonares, fibrose pulmonar, muitas vezes insuficiência renal, insuficiência cardíaca, problemas neurológicos, dependendo da gravidade. Isso é uma minoria, graças a Deus, mas muitas pessoas estão tendo, de acordo com a gravidade da sua doença, sequelas que podem perdurar por pouco tempo, por muito tempo, ou até podem ser definitivas. Puxa vida, né? E doutor, como o senhor analisaria o momento que nós estamos vivendo da pandemia aqui no nosso país? Eu imagino que a Organização Mundial da Saúde deva, em algum momento, declarar o fim da pandemia mundial, isso deve acontecer? Agora, o senhor imagina que aqui no Brasil, no nosso país, nós já passamos pelo pior, mas é sempre bom lembrar também que a pandemia ainda não acabou e que os cuidados ainda precisam ser tomados com bastante capricho? A pandemia não acabou, nós precisamos continuar com todos os cuidados. Existe uma diferença entre várias regiões, as cidades maiores que começaram antes com os casos, parece que já estão num platô e talvez com uma tendência de queda. Existem outras regiões que ainda estão numa crescente. O Brasil é um país continental e a gente tem informações diversas para vários locais. E mesmo quando for declarado o fim da pandemia, a gente vai precisar continuar se cuidando até que exista a vacina. Talvez agora o novo normal seja a gente usar máscara em locais com muitas pessoas, mesmo quando já tiver passado, como em alguns países a gente observa isso, Japão, Coreia, né? Um novo hábito que talvez tenha que ser desenvolvido a partir de todo o aprendizado que a gente está tendo, né, durante a própria doença. Essa doença é uma doença nova, é tão desconhecida que a gente foi aprendendo informações que a gente via no começo, lá em março, tudo, hoje em dia a gente vê que já mudaram, então é uma situação muito delicada, a gente não deve abrir mão de todos os cuidados ainda para que não haja a possibilidade de uma segunda onda, que seria muito preocupante, embora normalmente a segunda onda não seja tão grave quanto a primeira. Nós estamos aí com mais de 3 milhões de casos, com mais de 100 mil mortes, uma situação dramática. O Brasil é o segundo pior país em estatística no mundo, então todo cuidado ainda é pouco. E quando a gente fala desses cuidados, doutor, e sim, os números ainda são bem alarmantes, já se passaram aí pelo menos 6 meses da pandemia aqui no nosso país, a gente começou realmente a contabilizar os casos, seria finzinho de fevereiro, começo de março, enquanto não tiver a tão esperada vacina, que parece que está evoluindo bem, aliás, qual a melhor forma de se contrair hoje, 6 meses depois do início da pandemia, para não contrair a doença? Ainda são os mesmos métodos? Os mesmos cuidados, né? A higiene, a etiqueta respiratória, o distanciamento social, evitar as aglomerações, né? Usar máscara sempre que sair, né? Todas essas medidas continuam sendo necessárias e, como eu disse, eu acredito que continuarão sendo necessárias
até que exista uma vacina, e mesmo assim talvez seja um novo hábito que a gente deverá aprender, valorizar a higiene das mãos, usar talvez máscara em locais de um acúmulo de muitas pessoas. Vamos ter um novo normal, o mundo não voltará mais ao que era antes. Pois é, parece que é por aí mesmo, hein, doutor? Obrigada, viu, por todos os esclarecimentos, pelo bate-papo aqui com a gente. A gente conversou com o doutor Roberto Debski, médico que está na linha de frente aí do atendimento ao coronavírus, do combate à doença. Bom trabalho, doutor. Parabéns pelas atividades até então. Fica aí o convite para voltar a conversar aqui com a gente outras vezes. Boa segunda-feira, boa semana para o senhor. Obrigado, Adriana, para nós e para todos que estão assistindo ao Jovem Pan. Valeu para nós.